Uma única palavra tem o poder de influenciar a expressão de genes que regulam o estresse físico e emocional. Eu não sei nada no mundo que tem tanto poder quanto uma palavra. Quase que de uma forma universal, usamos palavras para nos confortar em momentos de necessidade. Da oração do caminho da bênção, usada pelo navajo do sudoeste do deserto americano, Diné em sua própria língua, para honrar a ordem natural em tempos de caos, para a bênção sacerdotal do Antigo Testamento, descoberta em 2 minúsculos pergaminhos de prata, que datam de quase 3.000 anos atrás. A história do mundo é cheia de exemplos de palavras que acalmaram, confortaram e nos protegeu, seja de forma individual ou seja de forma coletiva, formal ou informal, em voz alta ou baixinho. Através dos tempos, nós, humanos, empregamos palavras especiais para nos ajudar a navegar os momentos difíceis da vida. Se pensarmos em nossas criações como a expressão de ideias que vive dentro de nós, então nossa arte, filmes e músicas assumem o significado de algo mais do que um simples entretenimento. Tal relacionamento entre nossos mundos interior e exterior leva a que vejamos nossa inspiração como consciência, informando a si mesmo, lembrando de todas nossas possibilidades inexploradas e todo o nosso potencial. Olhando dessa forma, as tradições espirituais do passado e as palavras que os preservam são exemplos vivos que revelam uma comunicação antemporal. Os códigos de sabedoria são uma coleção de palavras confiáveis que historicamente recorremos em tempos de necessidade. Esse grupo de reverenciadas orações, mantras, cantos e hinos é projetado para fornecer segurança, proteção e cura quando a vida traz perigo, magoa, perdas indescritíveis e autodúvida que batem a nossas portas todos os dias. Nessas horas, até os apoios mais bem intencionados da nossa família, dos nossos amigos, geralmente ficam além de encontrar seu caminho para o vazio escuro do nosso abismo emocional. Em tais momentos, tudo o que podemos ter é nós mesmos. E, finalmente, isso é tudo que precisamos. Uma vez que entendemos essa simples verdade, faz todo sentido que já tivéssemos o poder de reconectar nossos cérebros sob demanda. E ao fazer isso, escolher autorregular a maneira como respondemos aos extremos da vida. Através da aplicação consciente dos códigos de palavras do passado, trazemos eles aos desafios que enfrentamos no momento. Também nos beneficiamos da sabedoria dos antigos sábios, curandeiros, místicos e profetas. E fazendo isso, não somos mais vítimas. Não somos mais definidos por nossas circunstâncias, mas nos tornamos mestres do nosso destino. E este é o poder dos códigos de sabedoria. Na presença dele, somos mudados. Quando falamos as palavras, seja para fora, alto ou simplesmente em silêncio, para nós mesmos, algo muda dentro de nós. E esse algo é onde o poder das palavras, química e neurônios convertem de uma forma muito bonita. Associamos as palavras dos códigos com o significado que damos às palavras. Essa associação direciona nossas células cerebrais, nossos neurônios, para se conectarem de uma maneira precisa, que harmoniza nossa biologia com a energia de nossas emoções. Quimicamente, não somos mais as mesmas pessoas que estávamos em momentos ou horas antes. E é essa a diferença que abre portas para novas formas de pensar, sentir e agir, quando se trata de nossas perdas, medos e traições. E embora nossas mudanças possam ser sutis e talvez mesmo passar despercebido por aquelas pessoas com quem compartilhamos nossas vidas, é precisamente essas mudanças que nos dão sabedoria, confiança e poder para despertar um poder mais profundo dentro de nós. Pensamos em palavras, falamos em palavras. No silêncio de nossas mentes, ouvimos as palavras e as mensagens de nossos pensamentos subconscientes, se repetindo em ritmo vertiginoso, de 60.000
a 80.000 vezes por dia. Isso é claro de acordo com os dados científicos e as estimativas. E agora, novas evidências sugerem que o poder de nossas palavras se estende muito além do que as estatísticas têm revelado no passado. Estudos recentes confirmam uma teoria que foi proposta pela primeira vez no início do século XX, que as palavras de nossa linguagem cotidiana influenciam diretamente a maneira como nosso cérebro, os fios do emaranhado de hormônios, quando se trata de como pensamos, e até mesmo o que somos capazes de pensar. A descoberta de nossa relação cérebro-palavra não é produto de uma pesquisa bem coordenada em um laboratório de última geração, em busca de um vínculo tão místico. Em vez disso, é o resultado de uma percepção inesperada que surgiu a uma atribuição de ensino não planejada. Isso aconteceu lá em 1937 e 1938. Foi nessa época que o linguista americano Benjamin Lee encontrou-se como substituto intuitivo de um professor de pós-graduação. Ele reconheceu uma nuance anterior negligenciada na língua Hopi dos nativos norte-americanos. Palestrantes sobre essa linguagem descreve os eventos da vida cotidiana sem usar uma referência, sem usar uma experiência do tempo. Em outras palavras, a linguagem Hopi usa palavras que descrevem um momento presente e o que está acontecendo naquele momento, sem palavras específicas para descrever diretamente o passado ou o futuro. Foi o uso da linguagem que alterou o paradigma que levou o professor à descoberta que nossas palavras influenciam a maneira como nossos neurônios se conectam. Uma descoberta que destruiu as crenças científicas de sua época. Como, por exemplo, quando os Hopis se referem a relâmpago, sua linguagem o descreve como um verbo que é ocorrendo, em vez de um substantivo para algo que existe. De uma maneira semelhante ao considerar o oceano, em vez de descrever uma única onda como um substantivo, a onda ou uma onda, eles veem a onda como parte de um sistema completo que é presente, vivo e acontecendo naquele exato momento. A onda está balançando, assim como um raio está relâmpago. São essas estruturas de palavras que acreditavam ser responsáveis pela maneira harmoniosa como os Hopis pensavam sobre si mesmos, estruturavam suas vidas e dessa forma viviam um relacionamento com o cosmos. Ao considerar a totalidade da criação, por exemplo, eles veem um universo vivo de conectividade que surgiu há muito tempo, de um estado primitivo de harmonia. Dentro desse sistema de unidade, os Hopi veem a cooperação entre as pessoas e dentro da natureza como expressões cotidianas de uma harmonia universal que se estende por todo o cosmos. Essa maneira de pensar afirma que a vida contrasta de uma forma muito forte com a perspectiva científica convencional, que descreve o universo como um sistema morto. As palavras podem simplesmente mudar o seu cérebro. As implicações das relações palavra-vida são profundas. Parecem que a linguagem que usamos, as palavras que escolhemos nos escrever e compartilhar, nossos pensamentos, sentimentos, emoções e crenças, na verdade, forma a estrutura para a unidade ou separação que experimentamos quando pensamos e resolvemos os problemas da vida cotidiana. Essas relações comprovadas entre palavra e cérebro agora abriram a porta para uma questão ainda mais profunda. É possível que, por escolher palavras específicas para abordar os desafios em nossas vidas, poderíamos reconectar nossos cérebros para descobrir novas maneiras de resolver nossos problemas? Em outras palavras, pode a escolha consciente de palavras e os padrões de palavras nos ajudar a sentir e pensar de maneira diferente, como por exemplo em tempos de crise, trauma, perda ou necessidade? A resposta curta para tudo isso é sim, e a resposta longa é como veremos no decorrer desse vídeo. E nossos ancestrais cultuavam precisamente essa crença. E além de simplesmente reconhecer que existe uma ponte poderosa entre palavras e biologia, eles aplicaram sua compreensão como códigos. Código de palavras em seus momentos de necessidade. E ao ecoar essas ideias, ao pronunciar essas palavras, nós fazemos uma conexão com o nosso cérebro. Uma única palavra tem o poder de influenciar a expressão de genes que regulam o estresse físico e emocional. Além disso,
Uma relação entre nossas palavras e nosso corpo vai além do nível de nossos genes, simplesmente para impactar nossa percepção da própria realidade. As descobertas de Worf no século XX e as descobertas científicas recentes nos campos da neurociência e da biologia estão nos contando a mesma história. Elas apontam para a mesma relação. Nossas palavras influenciam a química em nossos corpos, os neurônios em nossos cérebros e a maneira como nossos neurônios se conectam e disparam, simplesmente para determinar como pensamos sobre nós mesmos e resolvemos nossos problemas, o que somos capazes de pensar. Esses insights dão um novo significado aos cânticos, hinos, orações e mantras usadas nas tradições do passado. Por milhares de anos, palavras precisas e frases rituais foram transmitidas de pai para filho, de mãe para filha, de xamã para xamã e de curandeiro para curandeiro. E desde o tempo dos primeiros escritos, essas são as mensagens que foram preservadas para gerações futuras, nas escrituras sagradas e nos glifos misteriosos que resistiram ao teste do tempo. Hoje encontramos o legado de esforços de nossos ancestrais em alguns dos lugares mais remotos, isolados e escondidos na terra. Mosteiros, templos e tumbas que permaneceram como repositórios silenciosos de sabedoria antemporal. Nós também encontramos esse legado verbal registrado na literatura sagrada, das tradições espirituais mais recentes reverenciadas no mundo. Nossos ancestrais preservavam seus segredos para as pessoas que viveram em seu tempo, bem como para que viriam no futuro depois deles. Eles sentiam que as gerações futuras precisariam das mesmas âncoras emocionais e força psicológica para prevalecer nas lutas da guerra, climas extremos e caos social que eles experimentaram em seus dias, e que eles, de certa forma, suspeitavam que voltaria. No antigo Veda Sânscritos, que se acredita ter originado há mais de 7.000 anos, para o Mahabharata, os ensinamentos do Buda, os textos perdidos da Bíblia judaico-cristã e os mistérios sagrados das tradições indígenas, o poder dos códigos de sabedoria estão disponíveis para nós hoje. Simplesmente se entendermos o que eles significam e como devemos aplicá-lo às circunstâncias de nossa vida. Como usar os códigos de sabedoria? Em tempos de necessidade, convido você a abrir os códigos de sabedoria e em seguida explorar uma seção que chama você ou reflete a natureza de um desafio que você está enfrentando no momento. As etapas descrevem uma sequência testada pelo tempo para você aplicar os códigos de sabedoria e trazer um poder para a sua própria vida, da mesma forma que serviu para os nossos ancestrais no passado. Vamos entender por etapa. Familiarize com o código de sabedoria que você mais se identificar. Esse poderoso primeiro passo cria uma abertura que convida as palavras do passado para servir você no presente. A segunda coisa, mude seu foco com quick coerência. Os passos simples para mudar seu foco e sua respiração, porque elas despertam uma rede de células especializadas em seu coração, conhecidas como neuritos sensoriais, que definem uma sequência de sinais hormonais e elétricos, e criam em seu corpo, em movimento, uma abertura emocional para você abraçar um novo ponto de vista. Focar nossa consciência no coração é eficaz, porque enquanto o cérebro normalmente percebe o mundo como cheio de polaridade, como por exemplo esquerda, direita, bom, ruim, sucesso, fracasso e assim por diante, o coração não. Ele é um órgão apolar. Quando você abraçar um código de sabedoria, sinta ele com seu coração. E a terceira coisa seria uma técnica de coerência rápida. Comece mudando para o foco do coração e respire. Mude e concentre sua mente para a área do seu coração. E comece com isso a respirar um pouco mais devagar do que o normal, como se sua respiração estivesse vindo do seu coração. Ao fazer isso, ao desacelerar sua respiração, você está enviando o sinal ao seu corpo em geral e falando para o seu coração que você está num local seguro e não há problema em voltar sua atenção para dentro de você mesmo. Em seguida, ative um sentimento positivo. Do centro do seu coração, faça uma tentativa sincera de experimentar um sentimento regenerativo, como por exemplo gratidão ou cuidado por alguém que você ama na vida. A chave para essa etapa é primeiro criar o sentimento para melhorar sua capacidade e então se render a esse sentimento de uma forma total, enquanto permite que ele irradie de seu coração para preencher seu corpo e permear todo o seu ser.
E a etapa 3 diz para você ler o seu código de sabedoria, olhando pela perspectiva de coração e cérebro que você criou. Releia o código de sabedoria que você escolheu, seja de forma silenciosa, seja em voz alta, sem julgar, porque às vezes a escrita parece estranha. Falando o código, hino ou mantra diretamente no seu coração. Tradições ancestrais, como as dos monges do Tibete, tipicamente falam seus códigos de sabedoria enquanto exalam sua respiração. Continue falando ou respirando as linhas do seu código de sabedoria por no mínimo 3 minutos. E os cientistas descobriram que este é um tempo mínimo para o corpo travar suas respostas para as mudanças emocionais que você está criando através do código de sabedoria. Observe como seu corpo se sente. O seu corpo vai responder rapidamente às mudanças que você cria em sua consciência e também em sua respiração. Embora todas essas mudanças possam parecer sutis no início, elas se tornam mais aparentes à medida que você se torna mais sintonizado com as sensações. Preste muita atenção nas suas sensações. Se você se sente ansioso ou calmo, nervoso ou relaxado, preste atenção às suas emoções. Você se sente temeroso ou seguro, fora do controle ou sob controle? Não existem experiências corretas ou incorretas. A chave aqui é perceber a diferença que ocorreu desde que você começou o processo, quando você começou a pronunciar os seus códigos de sabedoria. Esforce para se tornar seu amor maior do que a necessidade e deixe o amor ser a força mais poderosa em sua vida. Então, nada pode superá-lo. A experiência humana do amor é descrita de muitas maneiras e em muitos lugares ao longo da história. É tipicamente descrito, no entanto, como a perda do amor romântico, o anseio de recuperar um amor romântico que se perdeu, ou a busca por a redenção que o amor não torna possível. Assim, embora as descrições de tais experiências sejam abundantes, a perspectiva que vê o amor como uma força primordial que pode preservar ou destruir nossa vida é menor. Quer estejamos lidando com a tragédia compartilhada no mundo, ou a tragédia de uma perda pessoal de um ente querido, devemos permitir que o amor desempenhe um papel primordial em nossas vidas. E essa é uma escolha que faremos em algum momento em nossas vidas. Enquanto uma dor emocional ou trauma que resultam de nossas perdas são de forma universal a maneira como lidamos com a dor. Embora a dor emocional e o trauma que resultam das perdas em nossas vidas são sentimentos universais, a maneira como lidamos com a dor simplesmente não é. A partir desse momento vamos conhecer os códigos de sabedoria. Vamos ao código de sabedoria número 1, que é o Salmo 91. O Salmo 91 do livro dos Salmos, geralmente conhecido em português por seu primeiro verso, na versão Almeida Corrigida, diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Na versão grega da Septuaginta da Bíblia, e em sua tradição latina Vulgata, esse salmo é o Salmo 90, em um sistema de numeração ligeiramente diferente. Em latim é conhecido como Qui Habitate. Como salmo de proteção, é comumente invocado em tempos difíceis. Embora nenhum autor seja mencionado no texto hebraico desse salmo, a tradição judaica o atribui a Moisés, com Davi compilando em seu livro dos Salmos. A tradução grega da Septuaginta do Antigo Testamento atribui a autoria do Salmo 91 a Davi. O salmo é uma parte regular das liturgias judaica, católica, anglicana e protestante, e ele, completo em versos selecionados, costumam ser tocados como música. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa durante o dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. O código de sabedoria número 2
é a oração budista do refúgio. Eu tomo refúgio até a iluminação, no Buda, no Dharma e na Sangha, através dos méritos que criei praticando generosidade e outras perfeições. Possa eu alcançar o estado de Buda para o benefício de todos os seres. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles tomo refúgio. Por meio de minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres atingir o estado búdico. Sangha é o grupo de praticantes, a comunidade, e as 6 perfeições é a generosidade, a ética, a paciência, perseverança, concentração e sabedoria. O código de sabedoria número 3, que é a oração do Senhor. Pai nosso que estás no céu. O Jesus nos ensina com essa oração que ensinou aos seus discípulos. Portanto, devemos orar ou rezar ela assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração, comumente conhecida como oração do Senhor, ou Pai Nosso, é provavelmente uma das orações mais conhecidas entre os cristãos. E muitas pessoas que praticam ou rezam ou oram essa oração todos os dias. O código de sabedoria número 4, que é o Gayatri Mantra. O Gayatri Mantra é o mais venerado mantra no hinduísmo. Consiste no prefixo Om-Bur, Bhuva Sua, uma fórmula tirada do Yejurveda, porque todos os outros 3 Vedas contêm muito material reorganizado. Amplamente aclamado na Índia e por hindus, a posição suprema do Gayatri Mantra é mais adiante aumentada pela proclamação do Senhor Krishna no seu discurso espiritual. Esse mantra é proclamado na Bhagavad Gita como a oração universal, sem consideração de casta, credo ou sexo. É uma oração com o propósito de proteger qualquer indivíduo, e quando expressado com imensa devoção e concentração, vai proteger a pessoa. Contudo, uma pronúncia adequada é necessária para que a pessoa atinja seu objetivo, ou Brahmani. Eu vou deixar na tela para que vocês vejam o mantra escrito em sânscrito e depois eu vou trazer uma tradução que diz mais ou menos assim: ó Deus, tu és o doador da vida, o removedor da dor e da tristeza, que garante a felicidade. Ó Criador do universo, possamos nós receber a tua suprema luz, destruidora dos pecados. Possa tu guiar o nosso intelecto no caminho certo. O Sol Supremo e Todo-Poderoso nos impulsiona com esse divino brilho, para que então nós possamos atingir uma nobre compreensão da realidade. O código de sabedoria número 5, Katha Upanishad. O ser é o sol que brilha no céu, o vento que sopra no espaço, o fogo no altar e o hóspede no lar. Ele vive nos seres humanos, nos deuses, na verdade e no vasto firmamento. Ele está no peixe nascido nas águas, na planta que cresce na terra, no rio que flui desde a montanha. E o Katha, em sua forma original, é mais ou menos como eu estou te deixando na tela. Eu não sei pronunciar isso. Que ele proteja nós dois, que ele esteja feliz conosco, que possamos trabalhar junto com vigor, que o conhecimento nos ilumine, que nunca confundamos o que somos e o que fazemos. Que haja paz, paz, paz. O código de sabedoria número 6, que são os textos da pirâmide. Os textos da pirâmide são uma coleção de orações funerárias egípcias, hinos e feitiços destinados a proteger e garantir vida e sustento no além. Os textos inscritos nas paredes das câmeras internas das pirâmides são encontrados em várias pirâmides da 5ª e 6ª dinastia, das quais as de Unas, o último rei da 5ª dinastia, é a mais antiga conhecida. Os textos constituem o mais antigo corpo sobrevivente de escritos religiosos e funerários egípcios, que são disponíveis para os estudiosos modernos. O código de sabedoria número 7, Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é um texto religioso hindu escrito em sânscrito e é uma parte do poema épico indiano Mahabharata, escrito em partes e em épocas diferentes, que é datada do século IV a.C., próximo ao advento da era de Kali,
ou Era das Desavenças, que relata o diálogo de Krishna ou Krishna, suprema personalidade de Deus. Arjuna representa o papel de uma alma confusa sobre o seu dever e recebe uma iluminação diretamente do Senhor Krishna, instruindo da ciência de autorrealização. O Bhagavad Gita significa a canção de Deus e é um dos livros mais importantes para a literatura védica. O livro em si trata-se de um capítulo de um livro bem maior, o Mahabharata, que curiosamente foi considerado o livro mais longo do mundo pelo Guinness Book. O Código de Sabedoria número 8, o Evangelho da Paz. Mas o que é o Evangelho da Paz na armadura de Deus? Quando as pessoas falam sobre a armadura de Deus, os pés revestidos com o Evangelho da Paz geralmente não são mencionados. Então, qual é o Evangelho da Paz? Onde na Bíblia fala sobre o Evangelho da Paz? Em Efésios 6, Paulo fala sobre a armadura de Deus. E é exatamente aqui que ele usa a frase, o Evangelho da Paz. Deus preparou seus pés com o Evangelho da Paz. Mas deixa eu expor mais ou menos de duas maneiras pelas quais se aplica à sua vida essas coisas. Você tem a paz com Deus e tem a paz de Deus. Você tem a paz com Deus por causa da justiça em Cristo. Você tem a paz de Deus que vem de saber que você está seguro nele, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Você também tem a paz de Deus que vem de saber que você está seguro nele, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Uma razão pela qual esses dois aspectos da paz são importantes é que eles colocam o seu coração diante de Deus. Vivemos em um mundo de paz. Então, quando a paz reina em seu coração, você automaticamente se diferencia de todos os outros seres do mundo. O Código de Sabedoria número 9, o Tagaki Renjutsu. Esse código fala sobre a vida, a arte e a inspiração poética da monja Zen Otagaki, uma mulher humilhada pelos golpes da vida, assim também por sua beleza. Ela foi ordenada na tradição budista da Terra Pura, mas ela estudou e entregou o Zen e o budismo em sua prática. E sua poesia se inclina especialmente para os ensinamentos do Zen autoinvestigação, esforço contínuo e iluminação, em vez de visões do paraíso ocidental, que são geralmente associados à Terra Pura, do amanhecer ao anoitecer, passando o dia, juntando a argila. Certamente o Buda não pensaria que isso é uma questão insignificante. O Código de Sabedoria número 10, e ele fala exatamente do Buda. O Buda, em sânscrito, significa desperto ou despertar. É um título dado na filosofia budista àquelas pessoas que despertaram plenamente para a verdadeira natureza dos fenômenos e se puseram a divulgar tal descoberta aos demais seres. A verdadeira natureza dos fenômenos quer dizer o entendimento de que todos os fenômenos são impermanentes, insatisfatórios e impessoais. Do ponto de vista da doutrina budista clássica, a palavra Buda detona não apenas um mestre religioso que viveu em uma época em particular, mas toda uma categoria de seres iluminados que alcançaram tal realização espiritual. O Código de Sabedoria número 11, Pavamana Mantra. O Pavamana Mantra significa ser purificado tenso, historicamente um nome de soma. E o Pavamana Mantra é um mantra indiano introduzido no Badaranyanka. Esse mantra foi originalmente reconhecido como ser recitado durante o louvor introdutório do sacrifício, pelo patrono que patrocina o sacrifício. O texto original é mais ou menos assim como estou deixando na tela. Do mal, conduz-me ao bem. Das trevas, conduz-me à luz. Da morte, conduz-me à imortalidade. E uma tradução moderna para esse mantra diz assim: da falsidade conduz-me à verdade, das trevas me conduz à luz, da morte me conduz à imortalidade. O Código de Sabedoria número 12 fala da oração na beleza, o caminho da beleza da oração do povo navajo. Alguns dizem que a leitura das palavras da oração da beleza do povo navajo traz paz e calma. Em beleza eu ando, com a beleza diante de mim eu ando, com a beleza atrás de mim eu ando, com a beleza acima de mim eu ando, com a beleza ao meu redor eu ando, tornou-se beleza novamente. O texto em si de toda a oração é um pouco longo, eu vou deixar ele na tela para que vocês vejam. O Código de Sabedoria número 13, o Mantra Védico.
De acordo com a cultura védica, a recitação dos mantras védicos caracteriza pela repetição sistemática de versos, que são construídos por textos védicos. Eles são transmitidos em escolas de sucessão disciplinar há milhares de anos, muito antes de serem registrados. E eles foram conhecidos e são transmitidos oralmente por sábios e mestres aos seus discípulos. E assim se faz até os dias atuais. Em um texto traduzido diz mais ou menos assim: os três mundos, a Terra, o mundo imediatamente superior e o que está além da nossa percepção, o microcosmo, o humano e o macrocosmo, isso é o Sol, é o brilho do Sol que está em todo lado. Aquela consciência que é invocada, a destruição da ignorância e a confusão, o que é invocado, a mente, aquele que nos ilumine e nos encaminhe. O Código de Sabedoria número 14 é o Salmo 23. Esse salmo é usado para pedir a Deus força contra os perigos e perseguições, e é considerado uma das orações mais poderosas. Alguns especialistas judaicos afirmam que há elementos cabalísticos em sua recitação em hebraico, e ele é considerado o mais conhecido salmo bíblico. Davi era o irmão mais novo entre os numerosos filhos de Jessé. O pai escolheu para ser pastor. O jovem pastor Davi, segundo o relato bíblico do livro do profeta Samuel, quando inspirado por força divina, matava as feras para defender as ovelhas do seu rebanho. Daí, a forte referência pastoril em O Senhor é meu pastor. No original hebraico é YHWH. Em português, Jeová. E o salmo, conforme está na Bíblia Sagrada, na versão King James, diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Existem muitas outras maneiras que é citado o mesmo verso, o mesmo Salmo 23. O Código de Sabedoria número 5 é o Evangelho de Tomé. Se você produzir o que é dentro de você, o que você produz irá salvá-lo. Se você não expor o que está dentro de você, o que você não produzir irá destruí-lo. Um lembrete de que abrigamos uma força interior, cuja expressão tem o poder de nos curar, mas cuja repressão tem o poder de nos destruir, é parte do Evangelho de Tomé descoberto, em sua forma completa, como parte da biblioteca de Nag Hammadi no Egito, em 1945. O poder do perdão é mais do que um exercício acadêmico. Ele é real. É um poder que tem sido comprovado por muito tempo. E novamente, isso vem à tona no mundo real. A escolha de amar e o perdão que é possível a partir do amor é um fio condutor que tece seu caminho através da vida daqueles que sobreviveram e transcendeu as atrocidades da história. A beleza do poder do amor é que ele não se limita a um grupo seleto de pessoas que tem uma habilidade rara ou conhecimento de um princípio esotérico que o separa da sua família, amigos, vizinhos, por aí vai. A capacidade de amar é universal. Nossa capacidade de dar e receber amor é uma capacidade primordial que vive dentro de cada um de nós. O mantra pessoal declarado na afirmativa, se eu der à luz, o que eu der à luz vai me salvar. Na presença dessa avaliação honesta do poder do amor, a chave é considerar o objeto do nosso perdão, da objetividade que vem do nosso coração, ao invés da polaridade que vem do nosso cérebro. Bem, essa foi uma pequena parte do que diz o livro Código de Sabedoria, do Greg Braden, que está aí numa edição comemorativa. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.